Alguém aqui já leu o livro Uma Vida com Propósito? Algumas pessoas já leram. É um livro muito bom, muito especial. Um livro já com com 20 e tantos anos de que ele foi lançado, mas um livro que parece que permanece assim atual naquilo que a gente vai vivendo, naquilo que é a nossa realidade. E nós, então, a partir do dia 21 de setembro, nós vamos, então, iniciar essa série. Para muitos, talvez seja uma primeira oportunidade, uma primeira experiência de poder viver algo nesse sentido, né? Como igreja, mas algo que a gente crê que vai ser muito especial. E hoje é o nosso dia de lançamento dessa série, onde nós vamos viver ela a partir do dia 21, com a série As Mensagens, todo domingo, mensagens relacionadas a esse tema, mas também nós vamos continuar isso, vai ser repercutido nas células, nós vamos ter a oportunidade de criar novos grupos, enfim, e a gente vai poder viver isso, tá? Nós vamos já assistir um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu peço que você fique bem atento a esse vídeo, porque ele vai exatamente explicar tudo relacionado à série, ao que nós queremos viver. Mas o principal é que nós queremos que todos nós estejamos engajados nessa jornada, nessa série, de algo que vai ser muito especial. Então, hoje sendo o lançamento, porque a gente vai então ter um período, um tempo para estarmos orando e nos preparando. Por quê, gente? Nós cremos que esse é um material que Deus tem dado e em outro momento que vivemos como igreja, ele foi muito especial nesse processo de evangelizar, de proclamar o amor de Jesus para as pessoas também. E ele foi um material que sempre serviu muito de apoio com isso. Pelo que ele traz, pelo que Deus revelou a esse homem também, algo muito precioso. Então nós cremos que esse é um tempo onde nós vamos ir nos preparando para essa vivência, para que nós também possamos, nesse tempo, estar em oração pelas pessoas que Deus vai colocar diante de nós, para estarmos convidando, para estarmos investindo tempo nessas pessoas e também com esse material, investindo nesse material, e a gente vai estar, então, ao longo desse tempo, que vai ser de 40 dias, 42 dias, sendo mais exato, para a gente poder viver isso. Mas nós cremos em um grande mover do Senhor, algo que vai ser muito lindo, que nós vamos viver. Você crê nisso? Amém? Nós estávamos ali nesse final de semana, eu e a Carla, num retiro de pastores. O retiro segue hoje, né? Mas a gente voltou ontem à noite. Foi um tempo muito precioso, muito especial também, de ouvir ao Senhor. Mas estávamos ali como alguns integrantes da equipe também, partilhando um pouquinho da nossa expectativa em Deus, daquilo que Ele vai fazer para esse tempo. Então eu quero te convidar ao assistir o vídeo e já estar em oração sobre isso, sobre como você vai poder se envolver e o que Deus quer falar também ao seu coração nesse tempo precioso da vida da nossa igreja. Ok. Olá, igreja, eu sou Raul. Oi, igreja, eu sou Cláudia. E nós vamos a falar da nova série que está chegando, Uma Vida com Propósito. Essa série, gente, tem um DNA evangelístico. É uma das séries que tem um grande propósito de alcançar e atingir os nossos alvos de amor. O DNA que ela carrega é um DNA de muito potencial. Portanto, vai ser uma série que vai permear toda a vida da igreja. É uma série que busca renovar e realinhar a vida da igreja com os propósitos de Deus. Todos nós estamos aqui com um propósito. E a nossa intenção com essa série é realmente poder realinhar, nos reorganizar bem alinhadinhos com Deus, né? Para a gente entender o nosso propósito individual e coletivo. A série tem um potencial de crescimento espiritual.
e nós queremos te explicar como ela vai funcionar. O primeiro vai ser um encontro pessoal. Vai começar com você, no seu lugar secreto, com sua Bíblia e o Espírito Santo. Mas nós vamos utilizar um livro que marcou profundamente muitas gerações. O livro Uma Vida com Propósito. Esse livro aqui tem 42 capítulos. Ou seja, você vai ter 42 encontros. O encontro é individual. Primeiro acontece no lugar secreto. Cada capítulo desse livro vai começar com um QR Code, onde você vai poder assistir um vídeo introdutório e você vai poder fazer a sua leitura durante 42 dias. Você percebe que é uma jornada longa, mas é uma jornada onde sua vida vai ser realmente transformada. Mas a ideia é que o livro não fique só com você. Nós queremos te encorajar a fazer algo maior. Então, presenteie esse livro para um amigo, para um alvo de amor, e a gente tem 2 apresentações, uma com capa dura e uma com capa mole. Quando você apresenta esse livro, você não somente está dando um livro, você está dando a oportunidade de que as pessoas, conheçam o seu propósito nesta terra através dos olhos de Deus. Nós vamos ter um plano de leitura. Esse plano de leitura vai começar o dia 21 de setembro de 2025 e vai terminar o dia 2 de novembro de 2025. Esse plano de leitura tem como propósito transformar a sua vida. Portanto, ele precisa de um compromisso individual. Compromisso de ler um capítulo por dia. O compromisso de meditar nas palavras que esse livro vai trazer. E o compromisso de ter um encontro individual com Deus, com seu Espírito, e um encontro realmente transformador. Esse é o verdadeiro coração da série. É levar-te a concentrar-se pessoalmente nos princípios que esse livro tem. Nos princípios que ele vai trazer para a tua vida. Portanto, você é responsável de dar o primeiro passo. Também teremos então os nossos encontros coletivos nas celebrações de domingo. Durante 7 semanas estaremos aprendendo coletivamente em todos os campos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. O ambiente de celebração coletiva é um ambiente onde vamos aperturar a leitura de cada propósito desse livro. Esse ambiente onde nos vamos a reunir e vamos a celebrar como corpo o que o Senhor está gerando na sua igreja. Cada campo simultaneamente estará conectado, fazendo a mesma série em diferentes lugares. Imagine o impacto que isso vai ter. Enquanto você está fazendo a sua leitura pessoal, cada domingo vamos a ter encontros coletivos para meditar e para pensar os propósitos que Deus tem para a nossa vida. O terceiro ambiente onde esta série vai ter um impacto é nas células. Mas nós temos que pensar e relembrar que esse ambiente precisa ser um ambiente evangelístico. O DNA desta série é 100% evangelístico. É na célula onde nós vamos a ter um terceiro tipo de encontro. O encontro para repercutir. O encontro para poder conversar com outras pessoas que vão estar nessa mesma jornada de aprender e compreender quais são os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Propósitos eternos, propósitos que têm o poder de transformar a nossa história. É o lugar de aprendizagem relacional. Na nossa casa é o melhor ambiente para repercutir acerca dos princípios do livro e trazer os nossos amigos. Portanto, nossos ambientes celulares, nossos ambientes de casa em casa, são o melhor ambiente para convidar os nossos amigos a fazer parte deste grande movimento espiritual que o Senhor quer desenvolver na sua igreja. Se você é membro da nossa igreja, não está conectado em nenhuma célula, queremos te encorajar a abrir um grupo com outros membros que não estão em células, para então abrir um grupo de 40 dias com propósito. Convida os teus amigos. A ideia é que toda igreja possa viver e experimentar essa jornada de transformação. Mas também nós queremos te encorajar a abrir grupos evangelísticos, que toda igreja seja encorajada a abrir esse tipo de grupos. O que é um grupo evangelístico? Nosso desejo é que você possa abrir um grupo de uma vida com propósito na escola, na faculdade, no trabalho, na academia, num café,
um a um, com várias pessoas. Nosso desejo é que você possa atingir toda a cidade com o amor de Cristo e mostrar para eles o propósito de Deus para a sua vida. Então, toda a igreja vai viver a série. Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos. Toda a nossa igreja vai estar focada e em convergência com o Espírito Santo de Deus para viver uma vida com propósito. Agora eu quero te encorajar e te motivar. Imagina o impacto que esta série vai trazer, não só para a tua vida, senão para a cidade. Tudo vai começar no teu lugar secreto, com um livro, com tua Bíblia, o Espírito Santo, as Escrituras. Você aprendendo princípios eternos que vão transformar a tua história. Depois, numa celebração coletiva, aprendendo os grandes 5 propósitos que Deus tem para a tua vida, sendo inspirado e transformado pela palavra de Deus. E posteriormente, nas casas, o melhor ambiente para transformar a vida. O ambiente onde o caráter é forjado olho no olho, interagindo com outras pessoas, tendo as conversações profundas a respeito aos propósitos que Deus tem para a sua vida. Imagina o impacto que isso vai ter na tua cidade. Imagina o impacto que isso vai ter na tua família. Imagina o impacto que isso vai ter na tua vida. Ore por seus alvos de amor. Todo bom projeto começa de joelhos, diante da presença de Deus. Então, comece orando por cada uma dessas pessoas que está precisando desse processo de transformação. Viveremos momentos incríveis, faremos coisas bem diferentes, mas o principal começa orando. Como diz o Rick Warren, regue a série com oração. Veja a oração como parte central na preparação para a série e deixe que ela comece com você. Um dos grandes propósitos desta série é gerar no coração da igreja um movimento evangelístico. Um movimento que parte do seu compromisso de oração, de leitura do livro, de meditação na palavra. Um movimento que se estende em toda a cidade, de casa em casa, sendo um lugar de transformação de vidas. E um movimento que se multiplica em todos os nossos campos, tendo um impacto nas cidades e na vida de muitas pessoas. Igreja, nós queremos te encorajar a viver esses 42 dias de transformação. 42 dias que vão mudar realmente a tua vida. Cada nova geração deve redescobrir os propósitos de Deus para ela mesma. Mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável por passar adiante o que aprendeu, para que cada geração renove sua esperança em Deus, conforme diz o Salmo 78:7. O que nós estamos vivendo como igreja não é normal, é realmente sobrenatural. Estamos debaixo de uma palavra profética, de uma visão que nasceu do coração de Deus. E nós não queremos guardar isso para nós. Nós queremos passar isso para a próxima geração. Nós acreditamos profundamente que esta série tem o poder de transformar a vida de toda uma cidade. E você pode ser um instrumento de multiplicação, de salvação na cidade onde o Senhor te plantou. Nós queremos te desafiar. Nós queremos te encorajar a viver uma vida com propósito. Amém. Glória a Deus. Se você está chegando agora, talvez esteja perguntando quem é essa dupla aí, né? Que falando em espanhol aí, mas esses são nossos pastores de adolescentes, pastores da nossa igreja. Glória a Deus aí, galera adolescente, né? Raul e Claudinha tem sido bênção na nossa jornada. Já estão falando mais um portunhol aí, né? Glória a Deus. Então, queridos, vai ser uma grande jornada. Nós não acreditamos, não pensamos que é a série que vai mudar a nossa vida, é a série que vai fazer. Mas é o Senhor, e Ele usa ferramentas, Ele usa meios, e quando o nosso coração de fato está rendido diante dEle, nós cremos que Ele realiza grandes coisas. Então, que seja um tempo muito especial, eu quero te convidar a estarmos orando por isso. Os livros estão aqui, a Carla tem um mais moderno aqui, né? Esse meu aqui já é mais antigo.
Então, esse aqui é o livro, como eles mostraram. Nós temos aqui, depois o Pierre Alige tem lá em cima, deve ter vindo uns 40 livros aproximadamente, se você quiser. Nosso objetivo não é a venda do livro, mas também propicia para você já poder ter ele aqui. E depois a gente pode mandar vir mais lá de Porto Alegre também, mas o nosso desejo é que estejamos todos engajados nessa jornada, bem com esse foco evangelístico. Gente, é muito importante nós, como igreja, entendermos isso. Deus está nos chamando para um algo muito especial que a gente está podendo viver nesse tempo. Ele tem acrescentado muitas pessoas. E Ele tem nos levado a viver dessa forma, de casa em casa, além do pátio do templo também. Na próxima semana, inclusive, nós teremos a nossa conferência de casa em casa. Quem é que está inscrito aí na conferência? Deixa eu ver. Tem pouca gente ainda, mas tem oportunidade. Porque nós vamos ouvir mais acerca da nossa missão. Gente, nós estamos nessa terra e o Senhor, o nosso Deus, nos entregou uma missão de ser e de fazer discípulos. E isso é o que precisa nos impulsionar, nos empolgar para vivermos aquilo que o Senhor tem. A propósito, aqui, a Carla tinha dito para eu ficar só de camiseta, mas eu estava com frio, então eu não fiquei. Mas eu estou aqui com a camiseta da conferência já. Olha que bonito que ficou. Viu? Vocês gostaram? Não? Então, mas essa é minha, tá? Então, a nossa conferência, ela vai acontecer no próximo final de semana. E agora eu já estou atrapalhado aqui, ó. E nós cremos que vai ser algo muito especial mesmo, muito profundo, essa conferência, para todos nós estarmos juntos ali. Amém? Queridos, um propósito. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, e eu quero poder hoje repartir com você algo muito profundo também para o meu coração, e hoje é uma mensagem que eu quero trazer, e ela vai acontecer em duas partes. Hoje nós vamos entrar em uma parte dela, e no próximo domingo a gente vai concluí-la, mas eu quero navegar um pouquinho ali sobre o capítulo 3 de Eclesiastes. Você vai poder ir acompanhando à medida que a gente vai lendo os textos, vai acompanhando no telão ou pela sua própria Bíblia também. Mas o livro de Eclesiastes ele vai nos guiar nesse tempo, nessa reflexão, em 3 dimensões. Esse capítulo 3 é um dos capítulos que a gente pode dizer mais lindos, mais profundos da Bíblia. Seguramente uma das revelações ali de Salomão mais usadas em pregações, reflexões e demais manifestações. A razão disso é que ele fala sobre a importância de nós compreendermos o tempo e como esse tempo afeta o nosso propósito, ou melhor, as nossas vidas de um modo geral. O autor ele fala sobre Deus, ele fala sobre como devemos agir em face à nossa compreensão da vida. E por isso essa mensagem que tem como título Uma Vida Saudável no Tempo e na Eternidade, ela vai partir de 3 reflexões que são muito importantes. A primeira delas descreve a influência do tempo em relação à vida integral do homem, a vida como um todo. A segunda, ela descreve algumas verdades em relação ao próprio Deus. E a terceira descreve comportamentos práticos que o homem deve ter na vida. Então, entrando já nessa primeira reflexão, é que a influência do tempo na vida integral do homem. Versículos 1 a 3 do capítulo 3, pensando sobre como o tempo afeta o nosso corpo, então. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar
e tempo de construir. Salomão começa a sua reflexão com uma afirmação, de certa forma inflexível, de que tanto o nascimento quanto a morte têm o seu tempo determinado. Na nossa vida física, Deus trabalha em tempos e trabalha em estações. Mas a vida, ela passa muito rápido. É incrível como nós vamos do útero até a tumba quase sem perceber. Porque passa muito rápido essa vida. A própria Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 4, diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, queridos, discernir o tempo e reconhecer como funciona cada estação é muito importante na vida de cada um de nós. E nós precisamos ser intencionais nisso. Na juventude, nós temos a força física. A gente olha, estou olhando para muitos jovens aqui, todos fortes, bonitos, inteligentes, né? Mas tem muita força física. Olha para o Guga daquele tamanho ali, né? Tem muita força ali. Já na maturidade, a gente tem mais a experiência, onde a gente acaba usando menos força para alcançar os mesmos resultados ou resultados parecidos. O jovem, ele sobe, pegar essas escadas ali, ele pode subir muito rápido, de uma forma muito rápida aqueles degraus ali, e talvez nem sinta isso. Alguém como eu já vai subir um pouquinho mais devagar, né? Já vai cansar um pouquinho mais, enfim. Então a pessoa já um pouco mais de idade já vai um pouquinho mais lenta, né? Mas é possível que se um jovem, por exemplo, na questão, conversando com uma médica, que um jovem, se tiver um infarto, a chance de morrer é muito grande. Porque, segundo informações, não tem algo do tipo uma circulação colateral no coração. Que é algo que o tempo vai dando também. Depois de uma certa idade, o infarto se torna um pouco mais brando, segundo médico que eu consultei, tá, gente? Isso aqui não é informação de alguém técnico, porque eu não entendo. Mas a gente vai perguntando, Mas porque o coração desenvolve algo que é uma circulação colateral e que pode manter a pessoa, então, já mais velha, viva. O jovem, normalmente, ele tem mais saúde geral e menos doenças crônicas pré-existentes. Mas quando o infarto ocorre, pode ser mais grave e fulminante, porque o coração é sobrecarregado de forma mais súbita. Então, continuando o texto, se a gente interpretar de maneira literal o plantar e colher que o texto traz, Salomão pode estar se referindo à provisão para a vida física que vem como resultado do trabalho de plantar e colher. Mas se interpretarmos de maneira metafórica esse plantar e colher, pode estar se referindo ao fato de o nosso corpo também ser resultado das nossas escolhas. Uma vida de cuidados no corpo, como a alimentação, como o sono, o exercício físico, podem trazer resultados de vida saudável e de longevidade. E eu já preciso, nesse ponto aqui, já denunciar o meu pecado aqui, porque eu, quando estava estudando sobre isso, pensando, eu digo de novo, Jesus, porque ele já vem falando comigo, e eu estou num momento, gente, muito ruim nessa parte. Kiko, preciso melhorar. Estou dormindo pouco, não estou fazendo exercício, e não estou falando disso, gente, como algo bom, tá? Eu realmente estou falhando nisso. É algo que a gente tinha melhorado na parte de atividade física, mas nesse tempo está muito ruim. Então, eu estou precisando retomar. Peço que vocês orem por mim, me ajudem, pode me perguntar, pode me cobrar.
Segundo a minha esposa, está dizendo para vocês me convidar para fazer alguma atividade física. Acho que daí garante que eu vou mesmo, né? Mas é algo, a questão do sono, a gente tem conversado, entrando em muitas atividades, e por vezes a gente acha que consegue. A gente vai dar conta, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai dormindo pouco, e vai passando uma noite, 2 e 3, e a gente vai percebendo que isso não é bom. Esses últimos dias tenho sido intencional da alimentação, mas também, por quê? Porque, de fato, fui fazer uns exames aí, gente, então já para vocês saberem, e estou com algum processo inflamatório no intestino também. Então, são coisas que a gente precisa estar atento e precisa cuidar, porque isso reflete na nossa vida. As nossas escolhas, a maneira como a gente conduz as coisas, e talvez na juventude a gente não perceba tanto isso, não preste tanto atenção nisso, no quanto a gente precisa ter esse cuidado, e que essa vida de cuidados com o corpo, ela é importante. Deus é o nosso provedor de todas as coisas, mas o processo de transformação do corpo também acontece através do tempo e das escolhas que nós fazemos durante esse tempo. Ao afirmar que há tempo de matar e curar, ele revela que, às vezes, para vivermos a renovação no corpo, precisa haver morte. Quando a gente olha para o processo celular do nosso corpo, existem ciclos onde as células elas vão sendo substituídas, umas morrem, outras nascem, e essa substituição do velho pelo novo é também governada pelo tempo. A morte dos desejos da nossa carne pode curar muitas outras coisas em nós. O nosso casamento é altamente impactado e vive processos de cura quando intencionalmente nós matamos o nosso corpo, ou seja, as vontades da nossa carne também. E aí a gente precisa pensar hoje o que eu e você precisamos que morra para que possa gerar uma cura profunda na nossa jornada. O que precisa morrer hoje na sua vida para que possa gerar uma cura profunda? E o texto segue falando que há tempo de derrubar e tempo de construir. Fala também da relação do nosso corpo com o tempo. Nós construímos na juventude para destruirmos na velhice. Mas quanto mais construímos na juventude e meia-idade, mais nós retardaremos os efeitos desse envelhecimento. Nós percebemos que estamos envelhecendo quando o tempo que temos para viver é menor do que o tempo que já vivemos. Os passos, eles vão se tornando mais curtos, a voz mais suave, os músculos mais fraquinhos, os olhos enxergam um pouco menos, os dentes, alguns começam a quebrar, né? Começa a acontecer algumas coisas, uma lista de remédio começa a ficar um pouquinho maior, né? Mas pode ser mais ameno se a gente se cuidar. Eu mesmo já cheguei nessa fase. Eu já ontem fui fazer um cálculo e já comecei a pensar, Jonas, rapaz, já não tenho mais, eu acho, o mesmo tempo do que eu vivi até aqui, né? Então, a gente começa a fazer reflexões sobre a nossa jornada, a olhar como tem sido, né? E alguns desses sintomas começam a aparecer. De fato, esses dias eu fui pegar a minha Bíblia e fui ler. Sempre brinquei com a Carla, porque ela que tinha mais desafios na questão da leitura. E era legal, gente, porque a gente ia no oftalmologista, e eu ia junto com ela, e eu ia para me divertir, porque ela não conseguia enxergar de longe, assim, e ela errava tudo aquelas letras que o médico perguntava para ela, e eu aproveitava ali, a gente brincava, enfim, mas aí esses dias eu olhei para ela e disse, está acontecendo. Comecei a ter que segurar a Bíblia mais longe, assim. Eu trazia para perto, embaralhou. Então, um processo que vai acontecendo, né, na nossa vida. Mas por isso é importante a gente pensar o que a gente construiu até aqui.
Como a gente tem vindo até aqui nessa nossa jornada. Esses primeiros versículos, eles nos mostram que existe um ciclo para o nosso corpo e que o nosso propósito de vida deve passar por saber administrar melhor esse presente de Deus na nossa vida, que é o nosso corpo. A forma como eu e você temos cuidado e usado o corpo, será que tem ajudado ou tem atrapalhado de cumprirmos os propósitos nossos para essa vida? Como nós temos lidado, como você tem lidado com isso? Como tem sido a sua jornada em relação ao seu corpo, ao tempo? Mas o texto também traz algo, e a gente seguindo por ele, o autor vai ressaltar também as nossas emoções, a nossa alma, e como o tempo também afeta a nossa alma. Mas antes da gente seguir o texto, é preciso pontuar que esse trecho da Bíblia, ele está em uma forma de poesia. Salomão usa de paralelismos, em que ele apresenta uma linha de raciocínio na primeira linha e enfatiza com sinônimos na segunda linha. E olhando ali o versículo 4 e 5, vai falar que é tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e de saltar de alegria, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Observe, o tempo também afeta a nossa alma. O versículo 4 diz tempo de rir e tempo de chorar, de prantear e de saltar de alegria. E a gente sempre quer, eu não sei como é para você, mas eu pelo menos sempre quero que o tempo de riso seja mais abundante do que o de choro. Mas é fato que nós não podemos evitar as situações tristes, difíceis na nossa jornada. Como família, no mês de maio agora vivemos uma situação desafiadora, onde a avó da Carla, que é alguém muito próximo nossa, ela teve um AVC. E agora foi em maio, Foi em maio que ela teve esse AVC e que gerou uma paralisia em um dos lados do corpo dela. E tem sido um tempo muito desafiador, muito difícil para a família, porque envolve uma pessoa já idosa, precisando de cuidados intensos, cuidados diários, constantes, e para ela mesma, uma pessoa muito acostumada a ter a sua própria vida, a sua jornada, embora com seus 89 anos, mas era muito independente, fazia as suas coisas, gostava de passear, Jefinho? Então, é muito desafiador nesse tempo para ela. Ela viveu esses 89 anos muito bem, mas nesse momento algo desafiador aconteceu e que a gente não tem como evitar. Não há como nós evitarmos fazermos algo agora nesse sentido. Por isso a gente precisa saber aproveitar muito bem os tempos de alegria que Deus nos permite viver. Precisamos desfrutar intensamente. E eu olhando para a vida dela, eu percebo uma pessoa que viveu intensamente esse tempo. Ela, de fato, aproveitou. Quem teve a oportunidade de conhecê-la aqui, ela esteve aqui com a gente no tempo do celeiro. Ela sempre foi muito divertida, muito alegre, brincalhona, e enfim. Ela realmente aproveitou. Mas há muitas pessoas que desperdiçam o tempo com coisas de menor importância, se apegam a pequenas situações e perdem o tempo, deixam o tempo passar. Muitos, em função disso, querem morrer quando ainda estão cheios de vida, enquanto outros que estão morrendo dariam tudo para viver aquilo que a outra pessoa está vivendo, a oportunidade que ela tem. Por isso nós precisamos aproveitar os tempos de alegria, encontrando motivo nas pequenas coisas e visão para grandes conquistas, queridos. Nós precisamos ser intencionais nisso. Provérbios capítulo 17, versículo 22, diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nós precisamos
saber enfrentar os momentos de dor, de luta, de tristeza, sabendo que Deus, o nosso Deus, Ele é capaz de usar cada uma dessas situações, de usar a tristeza a nosso favor, bem como transformar essa tristeza em maturidade, em compreensão, em crescimento. João capítulo 11 diz que Jesus chorou diante da tumba de Lázaro. Jó, no capítulo 16, fala: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Salmo 30 diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, até na tristeza há ensinamento, e Deus usa todas as coisas para o nosso crescimento, e Ele usará do tempo também para construir em nós o seu caráter. O Salmo 56, versículo 8 diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Queridos, quanto maior o sofrimento, maior será a graça derramada na nossa vida. Quanto mais nós sofremos, quanto mais eu experimentei, mais eu consigo também exercer amor, compaixão, graça sobre as outras pessoas. Deus está conosco na alegria e na tristeza, mas o texto fala, a Bíblia fala que Ele enxugará definitivamente todas as nossas lágrimas. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. O versículo 5 do capítulo 3 de Eclesiastes diz que é tempo de espalhar pedras e de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Se nós pensarmos do ponto de vista emocional, podemos dizer que o autor se refere a tempos de ajuntamentos e de afastamentos, de chegadas e de partidas. Esses extremos, eles são ambientes da nossa humanidade, a montanha e os vales. É como um trilho do trem que tem sempre os dois lados, e se uma pessoa não experimentar a alegria, a tristeza, o júbilo, a dor, essa pessoa, ela é incompleta de certa forma. Se ela não viver essas etapas, se ela não experimentar isso, ela talvez nunca poderá, como a Bíblia fala, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E aí, queridos, precisamos pensar o que percebemos que Deus está fazendo na nossa vida nesse momento. Como você tem lidado com isso? Como você tem vivido os propósitos de Deus em meio às suas emoções atuais? Em meio ao que você tem vivido nesse tempo? Como você tem lidado com isso? O quanto as suas emoções estão afetando os propósitos de Deus ou estão ajudando você a vivê-los? Como tem sido isso? Reflita sobre isso. Como você tem lidado com as suas emoções hoje? Será que elas têm te impulsionado para... A maneira como você tem lidado tem te impulsionado para viver o que Deus quer de fato de você? Ou ela tem te atrapalhado de viver o que Deus tem para você? Pense sobre isso. Reflita. Mas o texto continua, e o autor vai nos trazer também alerta sobre como o tempo afeta o nosso espírito. Versículos 6 a 8 diz: tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esses 3 versos, eles têm a ver com as nossas decisões,
com as compreensões mais profundas que temos sobre a vida. Versículo 6 fala tempo de buscar ou de procurar e tempo de perder ou de desistir. E algumas vezes procuramos, outras nós desistimos de procurar, algumas nós ganhamos, outras nós perdemos, seja em muitas áreas, seja no dinheiro, seja no peso, seja no cabelo. Eu ainda não estou perdendo cabelo, mas... ou nos relacionamentos, ou com as pessoas que amamos, ou seja, nos privilégios, nas posições, nos bens, e etc, etc, etc. Algumas vezes lutamos para construir os nossos ministérios, empresas, nossos empreendimentos, mas há tempo de deixar legados, de vivermos transições que serão dirigidas por Deus, mas que ainda assim afetam em vários sentidos. Faz parte das dores e do crescimento da vida, das estações que vivemos. Algumas vezes nós enchemos os nossos depósitos, em outras vezes nós esvaziamos. Há momentos em que nós adquirimos, outros que nós nos livramos de coisa. Isso fica muito claro quando a gente se muda, né? Quando a gente se muda é incrível quanto a gente tem de coisa para abandonar, para se livrar, para doar, para vender, enfim. É só eu ou tem mais gente aqui quando vai se mudar? Só eu e tu, Rafa. Não, tem mais gente lá também, né? Gente, quando a gente foi se mudar agora 1 ano atrás, meu Deus do céu, como a gente vai juntando coisa. A gente vai comprando e precisa, e daqui a pouco já não precisa mais, e daqui a pouco já vai doar, já vai abençoar alguém, e parece que em tão pouco tempo depois a gente já adquire de novo, já vai, a gente vai acumulando bastante coisa, né? Mas a mudança, ela mostra muito disso. Versículo 7 também fala de um tempo de falar e um tempo de calar. E que nós precisamos também estar atentos a isso. Algumas vezes a gente precisa falar e outras vezes a gente precisa apenas silenciar, calar. E Salomão, ele compreendia muito bem sobre isso. Talvez para algum de nós isso seja extremamente difícil. Tem alguém aí que é difícil parar de falar? Tem? Tem umas mãos levantadas ali. Olha só. Mas é um desafio. Precisamos também crescer nisso. Há pessoas que não conseguem discernir esses tempos, tanto de calar quanto de falar. Porque para alguns também é ficar calado o tempo todo. Também não dá. A gente precisa discernir isso. Eu lembro que no início do meu casamento, eu era alguém mais calado. E a minha esposa, ela falava, daí ela dizia, fala alguma coisa. Mas é que ela já tinha falado tanto que daí eu não falava, né? Mas a gente foi aprendendo esses tempos, o tempo de falar, o tempo de calar, de esperar, E isso é importante também. E o versículo 8, ele vai falar que é tempo de amar e tempo de odiar. Essa palavra odiar, ela é tão forte, mas a gente pode ver momentos em que o próprio Jesus, ele se indignou, ele teve sentimentos ali, mas ele odiou o pecado. De fato, era algo que a gente via em Jesus. Ele odiou o pecado, ele rejeitou, recriminou a hipocrisia da religiosidade. Ele odiou ali quando os homens fizeram do templo um meio de lucro e não de oração e de adoração. Também o momento de distração dos discípulos diante do momento de oração em que ele os chamou para viver isso. Mas ele odiou também o mal e há tempo de odiar, porque o ódio contra as obras das trevas, contra a injustiça, contra tudo aquilo que é mal, porque isso é o vetor que nos leva também a lutar por uma transformação, quando nós compreendemos isso.
Mas também precisamos entender que há tempo de nos apaixonarmos, gente. Há tempo da gente amar, da gente se doar, se entregar. Porque sem o amor a gente não vai construir famílias saudáveis, relacionamentos saudáveis. Nós não vamos lutar por aqueles que nós amamos, não vamos nos entregar nesse sentido, não batalharemos pela visão que Deus nos dá e não construímos os propósitos que Ele tem para que nós vivamos. Existe um tempo de paz e um tempo de guerra, embora nenhum de nós queira a guerra de fato. Nós todos desejamos a paz, mas há momentos que é necessário guerrearmos de alguma forma. Nós odiamos a guerra, porque a guerra em si ela é devastadora, mas nós não podemos nos acovardar diante daquilo que Deus coloca diante de nós para que a gente batalhe. Nós vivemos em uma constante batalha espiritual e precisamos batalhar essa guerra. Precisamos lutar. Uma guerra que já foi mais velada, que já foi mais escondida, mas que há tempos deixou de ser, que há tempos mudou. E, de fato, há uma guerra declarada contra o reino de Deus, e nós precisamos, então, entender qual é a nossa parte, como nós precisamos lutar, como nós precisamos encarar essa realidade, como nós precisamos viver essa guerra e, olhando espiritualmente, nos posicionando diante daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que Ele quer de nós. Por isso, nós precisamos entender a nossa parte e fazer essas leituras sobre a nossa vida, sobre a maneira como nós estamos vivendo, sobre como nós estamos encarando diante dos propósitos, do propósito de Deus para a nossa vida. E esse texto, ele nos ajuda e nos traz algumas impressões que Salomão nos traz a respeito do tempo e como ele se relaciona com a nossa vida e os nossos propósitos nesses 3 âmbitos: corpo, alma e espírito. E esse autor, então, ele falou do tempo e da eternidade, nos levando a reconhecer o impacto dele no nosso corpo, nas emoções e no nosso espírito. E aí, queridos, então, o que eu queria hoje poder repartir com você e deixar para que possamos refletir é como esse tempo tem influenciado a sua vida de forma integral. A ideia é que a gente possa, a partir dessa jornada aqui, estar refletindo como nós temos vivido, como nós temos lidado com essas questões do tempo em relação ao nosso corpo. Será que eu tenho de fato sido cuidadoso, zeloso nesse sentido? Será que eu tenho de fato vivido um hoje, já pensando, naquilo que Deus tem para que eu viva, mas também tendo os cuidados necessários que eu preciso ter? Como eu tenho lidado, como eu tenho usado o meu corpo, isso tem ajudado, tem atrapalhado de cumprir os propósitos que Deus tem para mim? Como nós temos lidado com as nossas emoções? As emoções, elas fazem parte da nossa vida, da nossa jornada, do nosso dia a dia. Mas como nós temos lidado com elas diante do propósito de Deus sobre a nossa vida nessa terra? É tempo de nós fazermos avaliações sobre como nós temos vivido até aqui. O que nós temos construído. Nesse tempo que a gente vai viver essa série, Uma Vida com Propósitos, a partir ali do dia 21 de setembro, como a gente falou, nós queremos encorajar a cada um de nós aqui para que nós estejamos nesse tempo, abrindo o nosso coração e refletindo diante do Senhor sobre a nossa vida, sobre a maneira como nós temos vivido, sobre os nossos relacionamentos, sobre o que vale a pena de fato, mas sobretudo, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso tempo com Deus, sobre a nossa entrega, sobre viver os extraordinários propósitos que Ele tem para cada um de nós.
Queridos, o que Deus tem para que nós vivamos nessa terra são coisas lindas e são imperdíveis. Mas nós não podemos perder tempo. Nós não podemos simplesmente deixar o tempo passar e viver como se não tivéssemos amanhã. Ou se estivéssemos nessa terra simplesmente para cumprir aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que são as minhas vontades. Mas eu preciso pensar em algo mais. O que Deus tem para mim? O que Ele quer de mim? E aonde eu vou descobrir isso? Como eu vou saber? É na presença dEle. E por isso nós precisamos hoje, e ao longo dessa jornada, refletir sobre como nós temos vivido. Será que eu tenho estado na presença do Senhor? Será que eu tenho vivido intensamente aquilo que Ele quer de mim? Queridos, eu não sei como é para você, mas por vezes a gente pode deixar passar uma semana inteira sem ter um momento de saber, Deus, o que o Senhor quer de mim. Talvez a gente possa estar entrando tanto no automático de só dizer para Deus o que a gente quer. Deus, hoje é isso. Deus, hoje eu tenho que fazer isso. Hoje eu quero isso. Hoje eu busco isso. Hoje eu penso nisso. Mas talvez o tempo passa e eu não chego em nenhum momento diante de Deus e diz, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida? E talvez a gente viva os nossos dias gastando de fato tanto tempo em coisas que são simplesmente coisas. Eu ouvi um pastor esse final de semana dizendo que ele estava entrando numa loucura e quase um burnout. E o que Deus falou para ele assim: quem pediu para tu fazer tudo isso aí que tu está fazendo? Tu não me perguntou em nenhum momento se é isso que eu quero para a tua vida. E às vezes, queridos, a gente está vivendo a nossa vida e sem nenhum momento buscar compreender o que Deus de fato quer de nós. A gente tem muitas vontades, a gente tem muitos sonhos, desejos e quer cumprir do nosso jeito. Porque eu penso assim, eu entendo assim. Então, queridos, o nosso convite para esse tempo é que você possa olhar para esse livro, por exemplo, que ele diz uma vida com propósito. Para que estou na terra? Você já se fez essa pergunta? Para que você está nessa terra? Talvez a pergunta possa estar sendo, o que eu vou fazer nessa terra? Mas talvez um passo atrás para que eu estou? O que Deus quer comigo nessa terra? Por que Ele me permitiu estar aqui? Qual o propósito dEle para a minha vida? E hoje eu quero te convidar a fazer essa oração. Deus, o que Tu queres de mim? Eu quero orar com pessoas aqui que talvez estejam vendo o tempo passar, vendo os efeitos do tempo no corpo, enfim, mas ainda não conseguiram ouvir de Deus o que Ele tem para você. Quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar nesse momento, mas quero também perguntar se há alguém que talvez nunca ouviu falar sobre isso. Nunca ouviu falar sobre ter um propósito, sobre o que Deus tem para a nossa vida. E se você não tem ainda nenhuma vivência com Jesus, ainda não fez uma oração de entrega ao Senhor Jesus, dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me conduza
por um propósito, pelo propósito que tu tens para mim. Eu quero orar com você nesse momento. Quero te convidar, se há alguém, que você ore comigo, juntamente comigo nesse momento, falando sobre isso com o Senhor. Você pode dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu quero viver essa vida com um significado, com um propósito. Por isso, eu quero pedir que o Senhor me mostre, que o Senhor me revele. E por isso agora eu quero entregar o meu coração, a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, a Ti, Jesus, para que o Senhor me conduza conforme os Teus propósitos, conforme a Tua vontade para mim nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa oração é uma oração de entrega do coração. E eu quero saber se há alguém que porventura tenha feito pela primeira vez uma oração como essa, entregando a sua vida a Jesus, pedindo que Ele conduza, que Ele mostre o que Ele tem. Há alguém que orou pela primeira vez assim, fazendo essa oração de entrega da sua vida? Há alguém? Se você fez, você pode levantar a sua mão onde você está? Amém. Amém, queridos. E eu quero orar agora por você que é discípulo de Jesus e talvez nesse tempo esteja querendo também ouvir de Deus qual é o propósito dele para a sua vida. Talvez você já conheceu Jesus há um tempo, mas tem vivido para os seus próprios pensamentos, para os seus próprios desejos, e você só tem visto o tempo passar. Então quero te convidar, curva a tua cabeça, fala com o teu Deus. Você sabe o que Ele falou contigo, você sabe o que Ele revelou a você. Eu quero te convidar a orar nesse momento, rendido diante do Senhor. Enquanto a música vai tocando, você pode fazer a sua oração. O Senhor é quem fala conosco, a palavra é dele. Reflita como você tem vivido os seus dias, no que você tem, ao que você tem entregue as suas forças. Fale com Ele.